Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanheira e gostaria de conversar uma coisa séria com vocês. Talvez você não saiba, mas os Estados Unidos está próximo de acabar com a neutralidade de rede na internet. Ou seja, querem limitar a internet fixa dos Estados Unidos. E sim, isso é tão ruim quanto parece. Na verdade, essa notícia é muito mais importante e alarmante do que muita gente imagina. Tanto que esse assunto foi parar nos Trending Topics aqui no Brasil. Nos últimos 2 dias só se fala disso nas redes sociais. Então é hora de você entender o que está acontecendo. Primeira coisa é que esse negócio rolou lá nos Estados Unidos. Então não temos que se preocupar, né? Isso não afeta a gente de nenhuma maneira, correto? Não é bem assim. Quem tá acompanhando essa discussão sabe que isso, mesmo acontecendo nos Estados Unidos, pode ter um efeito devastador para a gente aqui no Brasil. Vocês se lembram que há um tempo atrás começou aquele papo de que queriam limitar a internet aqui no Brasil? Inclusive eu cheguei até a fazer um vídeo aqui sobre isso. Se você não viu, não tem problema, porque eu vou explicar de novo aqui rapidinho o que tá acontecendo. Porque é muito importante mesmo que você saiba do que eu tô falando. Primeiro, a neutralidade de rede é um lance que diz que as operadoras, né, quem fornece a internet, precisam tratar da mesma forma o tráfego de dados em todos os sites da internet. É por isso que quando você entra na internet, você pode jogar o seu jogo online, assistir o seu Netflix, entrar no YouTube, abrir o Facebook, usar o WhatsApp. Você entra em todos esses sites normalmente, fica quanto tempo você quiser, utiliza o quanto você quiser desses sites por causa da neutralidade de rede. A operadora, né, ou seja, a empresa que fornece serviços de internet para você, não pode bloquear o acesso a um determinado site. Eles não podem fazer isso. Para você entender de vez isso, é só imaginar a internet sem a neutralidade. Se a neutralidade de rede acabar, as operadoras, as empresas que fornecem internet, podem começar a tratar o seu pacote de internet mensal como tratam os pacotes de TV por assinatura, que funciona como: você quer um pacote básico? Tá aqui o pacote básico com 20 canais. Mas você quer o HBO pra ver o Game of Thrones, Westworld, na verdade? Pra isso você precisa comprar o nosso pacote premium, que vem com mais outros 60 canais que você não vai assistir, mas te dá direito ao HBO por uma bagatela de 3 vezes o valor daquele pacote mais básico. Agora imagine esse mesmo cenário rolando na sua internet. Você assina um pacote mensal que dá direito você acessar o seu e-mail, Twitter e Facebook. Mas aí você vai querer assistir uma série lá no Netflix e não consegue, porque eles poderiam ou baixar a sua velocidade de internet quando você fosse usar o Netflix, ou então bloquear de vez o Netflix. Você não poderia assistir o Netflix porque o seu pacote de internet é o básico. Aí você liga puto para a sua operadora e fala: porra, mas eu quero ver o Netflix, cacete. Aí eles vão falar para você: putz, mas o pacote que você tem não dá direito ao Netflix. Mas você pode dar um upgrade aqui no seu pacote para ter o Netflix e ainda ganhar o Instagram. É só um pouco mais caro. Resumindo, a sua operadora iria poder cobrar a mais para você utilizar, por exemplo, o WhatsApp, ou diminuir a sua velocidade de internet quando você estivesse no YouTube, para que você seja obrigado a utilizar outras plataformas de vídeo. A sua internet vai ficar, uma bela merda, a não ser que você compre o pacote premium, que daria direito a tudo que você já tem hoje em dia, por um preço, é claro, muito maior. E é exatamente isso que pode começar a rolar lá nos Estados Unidos, que a Comissão Federal de Comunicações, que é tipo a Anatel deles, simplesmente derrubou as regras de neutralidade de rede. Eles fizeram uma votação e a neutralidade caiu. E aí, com isso a gente tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A boa é que essa história ainda não acabou, porque isso precisa ser votado pelo Congresso americano. E não dá pra saber se isso vai ou não passar pelo Congresso. Porém, já tá rolando um puta lobby das operadoras americanas para que isso passe. Porque se isso acontecer, significa que eles vão ganhar muito, mas muito dinheiro. Sem a neutralidade de rede, a internet vai se tornar um negócio ainda mais lucrativo para essas operadoras. E é exatamente isso que eles querem. Bem, e se isso passar nos Estados Unidos, aí é a notícia ruim. Porque se isso passar por lá, as operadoras do Brasil com certeza irão exigir que isso role também aqui no Brasil. Mas, Castanheira, aqui temos o grande marco civil da internet, que garante a neutralidade de rede? Sim e não. A gente sabe que nossos queridos políticos que nos representam estão sempre fazendo lobby para eles mesmos. O Marco Civil não valerá de nada se eles quiserem aprovarem algum tipo de alteração no parágrafo que mexa justamente com a questão da neutralidade. Para fazer uma comparação, pode acontecer algo parecido com o que está rolando com as companhias aéreas aqui do Brasil. O governo permitiu que as companhias aéreas cobrassem separadamente pelas bagagens, com a grande promessa de que os preços das passagens iriam diminuir. Então faria sentido. Aí as queridas companhias aéreas do nosso Brasil vieram e falaram assim: não, mas esse negócio de diminuir o preço das passagens vai demorar uns 2 anos. Mas as mesmas companhias aéreas já estão cobrando extra pelas bagagens. Ou seja, a gente se fudeu. Outro ponto é que sabemos que existem muitas, mas muitas reclamações em relação ao desempenho da internet em sites como o YouTube e o Netflix. Isso porque não existe fiscalização transparente para o público. Ou seja, pode ser que já estejam diminuindo aí um pouco sua velocidade para entrar no YouTube, no Netflix, mas você não tem como saber porque não existe fiscalização e eles podem
podem sempre, é claro, culpar o roteador ou o próprio site. Falar, não, o problema é deles, o Netflix que tá lento, não é a gente. Eles podem sim fazer isso. Estão fazendo? Não sei. Eu colocaria minha mão no fogo? Também não. Então, se isso passar nos Estados Unidos, vai ganhar uma força gigantesca aqui no Brasil. E pode dar merda porque a gente sabe que o pessoal de Brasília não tem muito pudor em atender pedidos de grandes empresas, mesmo que isso signifique ferrar com a vida do consumidor. O grande problema aqui é que nem todo mundo vai poder pagar por um pacote super mega blaster que dá direito a tudo. Vocês sabem que não. Muita gente, mas muita gente mesmo vai ter aquele pacote básico. E temos outro exemplo de merda que também pode acontecer, porque olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. A Comcast, que é a maior operadora de internet dos Estados Unidos, é uma das donas do serviço de stream Hulu, que é tipo um Netflix que eles têm lá também. Para eles, é óbvio, é muito mais interessante que as pessoas utilizem o Hulu ao Netflix, né, que é o seu concorrente. E a única coisa que impede que a Comcast bloqueie o acesso ao Netflix para todos aqueles que têm a internet da Comcast é justamente a neutralidade de rede. Porque sem a neutralidade de rede, eles podem simplesmente bloquear o acesso ao Netflix e forçar o cara a assistir o Hulu. E tem gente que vai falar que ainda é direito dos caras. Ok, só que vamos pensar uma coisa. Em inúmeras cidades pequenas dos Estados Unidos, só existe a Comcast como provedora de internet. Então, nesse exemplo aqui, o cara dessa cidade vai ser obrigado a assinar o Hulu e não vai poder assinar o Netflix. Ou ele utiliza a internet da Comcast, ou ele fica sem internet. Então, ele não vai ter escolha. E é claro que aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, porque tem um monte de cidadezinha que só tem um serviço de internet disponível lá. Então vai ser isso, ou usar a internet móvel do seu celular, que dura uns 15 minutos antes de acabar. E aí, sabe, outra grande merda que pode acontecer? O Netflix e outros serviços de stream vão ter que pagar para que essa operadora libere o acesso aos seus serviços. Aí vai virar uma bola de neve, porque claramente vão ter que aumentar a sua mensalidade. Ou seja, mesmo se você não for prejudicado diretamente por isso, indiretamente você vai. Na verdade, todo mundo vai se ferrar com isso. E se preparem, porque as operadoras vão vir com aquele papo. Ah, mas que é melhor para o consumidor? O tráfego na internet vai ficar melhor? Você paga pelo que você consome? Esse mesmo papinho de merda. Então não caiam nisso, por favor. Você estará sendo sacaneado. Você não vai pagar só o site que você usar. Pelo contrário, você vai perder acesso ao site pelo qual você já pagava. Da mesma maneira que está acontecendo com as companhias aéreas. No final, você acaba tendo que pagar extra para despachar a sua mala e as passagens aéreas continuam caras pra caralho. Esse vídeo não foi feito para você entrar em pânico, calma. Mas é claro que pode ser que isso seja barrado no Congresso americano. Mas esse vídeo não deixa de ser um grande alerta. A gente precisa acompanhar isso de perto, porque se isso passar lá, com certeza vai chegar no Brasil. E aí vai ser hora de fazer barulho e deixar claro que a gente não vai aceitar essa merda aqui. Por isso que é importante que as pessoas saibam que isso tá rolando. Então você precisa muito compartilhar esse vídeo aqui no YouTube. Mande pra todos os seus conhecidos no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, porque a última vez que esse papo surgiu aqui, a gente conseguiu reverter isso com pressão popular. A gente precisa se unir e deixar bem claro pra esse pessoal que eles não vão mexer com a nossa internet. E é isso aí, conto com vocês compartilhando esse vídeo. Me segue lá no Instagram, @FeCastanhari. Um abraço, obrigado aí pela audiência e valeu.